que significa isso? Não, é igual aquela história que a gente fala assim, ó, presta atenção, por onde eu introduzi? Eu sou boa, eu sou uma pessoa boa, eu amo os outros, eu ajudo o próximo, eu faço bem, eu faço isso, mas isso não vai mudar a tua vida. Chaves podem ser literalmente ferramentas, como pode ser pessoas. Pessoas são chaves. E nós mostramos isso, que tem pessoas que são chaves na vida da gente. Aquela pessoa é a chave certa. Aquela pessoa abre portas para você, para um outro nível, para uma outra vida. Por isso que nós precisamos estar muito, muito atentos a isso. Inclusive nessa reunião nós falamos que coração tem chave. Se você usar a chave certa, você abre qualquer coração. Desde que use a chave certa. Então, só que esse não é o tema, só estou introduzindo, tá? Só estou introduzindo para que você fique atento a isso, porque seja pessoas, seja corações, seja lugares, seja, falando de hoje, né, portas que vai me ajudar no crescimento profissional, financeiro, tem a chave certa. Se eu não fizer uso da chave certa, essa porta não se abre. E hoje eu vou tocar num ponto, pelo menos parte aqui, talvez os primeiros 15 minutos, eu vou tocar num ponto muito importante. E é muito importante que você ouça isso, porque tem uma coisa muito importante que às vezes as pessoas... Ontem eu falei uma coisa nessa reunião, que alguém que buscou muito a excelência é importante, ok? Buscou muito a excelência e alcançou a excelência, mas sacrificou a unção. Você pode alcançar a excelência no que você faz e sacrificar a unção. A excelência vai te dar acesso a um nível natural, qualidade, né? Excelência no que você faz, etc, etc. Mas você precisa ter muito cuidado para que a excelência não sacrifique a unção, porque a unção te leva ao sobrenatural. Prestou atenção ou não? A unção é a única coisa que te dá acesso ao sobrenatural. Se você desprezar a unção em busca de algo natural, você vai chegar no natural. Quando você prioriza o sobrenatural e a unção nos dá acesso ao sobrenatural. É aquela que nos faz romper acima do nível natural que a grande maioria está acessando. Então, se você tem que priorizar algo, priorize a unção. É possível eu ter a unção e atingir a excelência? Sim, desde que você não sacrifique a unção. Ela tem que ser a prioridade. Está entendendo ou não? Ela que vai fazer você romper para níveis sobrenaturais. Existem pessoas que têm boas intenções, querem fazer o certo e perguntam por que está dando tudo errado. E a resposta, nós precisamos ir a um princípio. Esse é o primeiro ponto que eu vou abordar com vocês. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque é muito comum a gente encontrar a pessoa falar assim: poxa vida, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que procura fazer tudo certo, eu sou uma pessoa que procura ser honesto, ser correta com as minhas coisas, eu faço bem ao próximo, eu sou uma pessoa que tento fazer tudo direitinho, mas eu não vejo minha vida fluir. Primeiro que todos esses pontos que eu citei aqui, é obrigação do ser humano. Ponto. Ok? Ser correto, honesto, fazer bem ao próximo, é obrigação. Porque se não fizer, isso vai voltar contra a pessoa. Isso vai voltar contra você mesmo. Então isso é uma obrigação nossa. Então, às vezes, a gente
com isso que nós colocamos, nós falamos assim: eu estou fazendo o suficiente para que Deus possa me abençoar. Não é o suficiente. Não é. O ponto em questão é como você faz importa para Deus. Diga comigo: como eu faço importa para Deus. Não é simplesmente o que eu faço, é como eu faço. Tem toda a diferença. Sabe aquela história que a gente sempre fala aqui, cuidado, todo mundo tem uma receitinha de bolo, todo mundo tem uma receitinha de algo que você domina, certo? Aí, vamos lá, o mesmo ingrediente de bolo, nós temos a mesma coisa, açúcar, nós temos aqui o fermento, nós temos aqui tudo igualzinho, só que na hora do preparo, o meu não cresce, o seu cresce, o meu fica feio. É igual minha nora, né? Minha nora esses dias mostrou para mim, chegou para mim, eu falei: o que esse negócio fez no seu prato? Ela falou: fui tentar fazer uma panqueca. Eu falei: feio desse jeito? Eu falei: espera aí, deixa eu fazer uma e eu volto. Aí eu fui lá, caprichei, peguei o ovo, joguei o whey, peguei o fermento, joguei na minha panqueca, mexi, cortei umas bananas e tal. Aí fui fazer minha panqueca ficou grossona, bonita, redonda. A hora que ela olhou para mim, a panqueca falou: oxa, se eu tivesse pensado, se eu soubesse, eu tinha deixado você fazer para mim, porque a minha panqueca ficou linda, a dela ficou feia. Mas é a forma de fazer, o ingrediente é o mesmo, nós tínhamos os mesmos ingredientes, mas a forma de fazer muda. Amém? Podemos ter os mesmos ingredientes, mas a forma de misturar, a forma de fazer, muda tudo. O que o senhor está falando de receita? Receita para uma vida vitoriosa, receita para uma vida poderosa, ok? Amém? Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do quê? De seu pai Davi. A gente já leu isso inúmeras vezes. Do seu pai Davi, ponto e vírgula, certo? Qual é a palavrinha que está ali depois? Qual é a palavrinha? Só ela. Tem um mas. Tem um mas, tem um porém, tem no entanto. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Essa é uma conjunção, o mas indica uma oposição, que denota uma restrição, que quer dizer didaticamente: dessa vez passou, mas não vou tolerar mais. Não é isso. Por quê? Porque tinha o lugar para oferecer sacrifício e adorar o Senhor. O lugar estabelecido pelo Senhor. Tem uma coisa linda: estava adorando o Senhor no lugar errado. O que significa isso? Não, é igual aquela história que a gente fala assim, presta atenção, por onde eu introduzi? Eu sou boa, eu sou uma pessoa boa, eu amo, eu ajudo o próximo, eu faço bem, eu faço isso, mas isso não vai mudar a tua vida. Isso não vai definir a tua vida, porque isso é nossa obrigação como cristão. Agora, qual é o ponto aqui? A forma que eu adoro a Deus, como eu me relaciono com Deus, como eu adoro a Deus, como eu ofereço os meus sacrifícios ao Senhor. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi seu pai, porém, agora um porém, sacrificava ainda nos lugares altos e queimava incenso. Deus respondeu, mas, tanto é que quando você segue essa leitura,
nós já pregamos sobre ela outras vezes com vocês, vocês vão lembrar que Salomão era um sonho, Salomão ofereceu o sacrifício no monte, Deus apareceu a ele, veio o pedido, a oportunidade para fazer o pedido que ele queria, né? Pede o que você quiser e eu te darei. Ele pediu sabiamente o que ele queria, pediu sabedoria, discernimento, alto nível de discernimento, para poder fazer o que Deus aprova, para governar o povo do Senhor. Quando ele acordou, ele correu para o lugar certo para oferecer sacrifício. Aí ele foi para Jerusalém. O que o senhor está falando, bispo? Estou falando o que todo mundo quer, a chave certa. Porque algumas coisas funcionam por um tempo, depois não funciona mais, se não tiver corretamente de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Chaves abrem portas, mas também fecham, não é verdade? Chaves abrem, pequenas chaves, diga comigo, abrem grandes portas. Pequenas chaves abrem grandes portas. O que são pequenas chaves? Nós já aprendemos, algumas delas eu posso citar. Ordens simples, cumpridas, obedecidas, abre grandes portas, ou grandes portais. Pequenas. Tem coisas que parecem tão simples que a pessoa fala assim, mas não pode ser isso. Porque a gente está condicionado a sempre levar as coisas para aquele nível sempre grande. É o pecado grande, é o erro grande, isso aqui é insignificante. Lembre-se sempre daquela frase que o pequeno não é insignificante para Deus. Pequeno não é insignificante para Deus. Diga comigo, pequeno não significa insignificante. Abrem portas, portais, mas quando são negligenciadas, podem fechar portais de grandes bênçãos para nós também. Nós precisamos aprender a obedecer ordens simples, pequenas instruções obedecidas, honradas, levadas a sério, pode mudar completamente a nossa vida. Bispo, o que o senhor está falando, às vezes, por exemplo, eu atendo pessoas, que é muito comum a pessoa usar esses termos que eu usei aqui. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo o próximo, eu faço caridade, eu sempre estou ajudando os outros. Maravilhoso, mas isso não resolve sua vida. Para com Deus, não. Para com Deus, não. Isso não vai te abrir portas para coisas maiores, não vai confiar um propósito nas suas mãos. Não é isso que vai definir a sua vida. Nós precisamos parar de passar por cima de coisas que a gente acha que não é importante, porque se está escrito, é sério e deve ser tratado com seriedade. Nós não podemos deixar isso passar. Isso é o problema que muitas vezes, é igual quando eu falo, né, uma reunião não é mais uma reunião, igual ontem, a reunião de ontem não é mais uma reunião. E eu sei, a gente sabe disso. A gente sabe, porque eu sei o dia que viradas na minha vida aconteceu, eu sei reuniões que eu recebi coisas que mudou a minha história, eu sei momentos, orações que foram orações que definiam um ciclo na minha vida. Todo mundo sabe disso. Tem aquela reunião, tem aquele culto, tem aquela oração, tem aquela mensagem que ela virou outra história. É um ponto de partida para um outro tempo. É um ponto de partida para um novo nível. Então, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor no lugar errado, Gibeão, e era em vez de Jerusalém. Ele fez do jeito dele, e aí tinha o jeito certo. Deixa eu ler outra referência para você aqui, me dá essa referência aqui. Deuteronômio 12, 1, 7 diz assim: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses. Leia aqui, por favor. Tanto nos altos montes, como nas e à sombra de toda a árvore frondosa. Isso é moda no meio evangélico até hoje, cuidado com isso, viu? Fui para o monte orar, cuidado, o monte era um ato pagão.
E Deus mandou destruir. Quem tinha isso era o povo pagão. Eles tinham a prática disso. E o Senhor mandou que fosse destruído todos esses lugares. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão, diga comigo, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Tem um lugar que é lugar de adoração, tem um lugar que é lugar de habitação do Senhor. Não é todo lugar, tem um lugar que é o lugar certo. A gente tem o hábito de dizer assim: não, Deus está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. Mas tem lugar que é o lugar certo, é o lugar que Ele estabeleceu para um... É igual quando eu falo sobre a pessoa: não, eu sirvo aqui em casa mesmo. Nunca! Sua casa é a sua casa foi criada para a sua habitação com a sua família. Qual o destino dela? Foi criada para quê? Por que construiu essa casa? Qual a finalidade dessa casa? Moradia. Você morar com a sua família. Ok? Essa é a finalidade da sua casa. Para que foi estabelecida a casa do Senhor? A casa do Senhor tem uma finalidade própria: casa de oração, casa de adoração, casa de sacrifício. Ela tem um propósito específico. Então, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar os holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, e as suas ofertas voluntárias, e as primeiras crias de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Aí vem, né? Salomão amava o Senhor no começo, demonstrou querer andar no estatuto de Davi, seu pai, mas esse detalhe não é insignificante, porque acabou se tornando uma pedra de tropeço para ele. Aquilo que Salomão fez de subir ao monte, virou uma pedra de tropeço. Você sabe por quê? Quando Salomão começou a se unir às mulheres pagãs, elas começaram a usar esses lugares para adoração e sacrifício. Porque eu sempre falo para vocês uma coisa: todo mundo às vezes fica muito preso na história de Salomão. Cuidado, Salomão fracassou. Saiba separar o Salomão de Provérbios para o Salomão de Eclesiastes. Salomão de Provérbios é um. Salomão de Reis, 1 Reis 3 é o top. É o coração puro, coração entregue, esse que nós lemos aqui. Salomão de Provérbios é o Salomão na sabedoria divina, vem a sabedoria do alto. Salomão de Eclesiastes, sabedoria terrena. Já foi se perdendo na caminhada. A gente descarta tudo? Não, ele mesmo fala, né, que ele foi passando pelas experiências dele, no fim ele estava frustrado, no fim ele já não queria mais nem a vida mais, estava vazio porque se frustrou, e estava dizendo: o resumo de tudo que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: tema a Deus, porque esse é o essencial para todo homem. Tema a Deus. Por isso que nós precisamos ter cuidado para não manter algo duvidoso, aparentemente inofensivo na nossa vida. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Tem coisas que são sagradas, tem coisas que são santas, tem coisas que a gente não faz de qualquer jeito e não faz em qualquer lugar. Você quer ver um negócio? Quando nós entramos na pandemia, de vez em quando eu faço essa advertência. Nós estamos num culto agora, não estamos? Vocês estão parados em reverência, em temor, assistindo, cultuando, prestando atenção na reunião.
Quando uma pessoa está em casa assistindo, não é o caso de vocês, eu sei que é dos outros que estão vendo, né? Tem um monte de gente vendo agora. Não é o caso de vocês. O cara, quando está em casa, às vezes ele está assistindo o culto de que forma? Sentado no sofá, de cueca, de camisa, de camiseta, com um prato na mão, comendo ao mesmo tempo, o culto está acontecendo e ele está ali comendo um lanche, comendo um prato de comida, mas que culto é esse? Que reverência é essa? Que temor é esse? Está entendendo ou não? O que a Bíblia diz? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, na presença do Senhor. Tira as sandálias do pé, porque o lugar onde você está é terra santa. E é o que eu sempre falo, se aonde Deus está é terra santa, tem que ter reverência. Eu quero que a minha casa seja casa santa, tem que ter reverência. Eu quero que o meu negócio seja um negócio santo, abençoado, tem que ter reverência. Porque senão como é que ele vai estar? Ele não está na desordem. Como é que ele vai agir ali? Nós precisamos cuidado com as concessões. Nós precisamos ter muito cuidado com as concessões. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, leia a palavra comigo agora. Contudo, mas porém, já estou falando, quando você lê o contudo, quando você lê o mais, quando você lê o porém, tem uma observação séria aqui. Os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não tiraram. E o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Joás andou nos caminhos do Senhor enquanto teve a boa influência do sacerdote. Mas é um cara que se perdeu também, se perdeu na caminhada, por não se atentar a detalhes. Você vê, mas, presta atenção, estou te ensinando a ler a Bíblia, tá? Não leia a Bíblia atropelado, presta atenção nesses porém, mas, contudo, no entanto. Tem uma advertência para nós lá. Às vezes a gente passa correndo e fala assim, não, isso aqui, por que isso aqui é deixado aqui para nós? Por que isso aqui é deixado para nós? Porque isso foi o tropeço para outros lá na frente, outros fracassaram. Aqui inclusive, o povo continuou a adorar nos lugares altos, mais tarde ele caiu. Simplesmente por conta disso. Joás ordenou aos sacerdotes, reúna toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, prata recolhida no recenseamento, prata recebida, votos pessoais, e a que foi trazido voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata, um dos tesoureiros, para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram não mais receberem prata nenhuma prata do povo, e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-o ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes curvaram a entrada e colocaram a caixa, toda a prata trazida ao templo. Não exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. O que eu quero dizer aqui? O próprio erro do rei causou o erro dos sacerdotes. Aquilo que foi tratado como algo não tão sério ou de forma insignificante, foi uma pedra de tropeço lá na frente. Quem está entendendo, por favor?
Aí fica algumas perguntas para nós. O que está comprometendo a nossa integridade? Posso fazer uma colocação para você? Anda na minha presença e seja íntegro. Essa foi a primeira pessoa que ouviu isso, foi Abraão. Anda na minha presença e seja íntegro, seja inteiro. O que estamos fazendo que achamos irrelevante? Porque pode ser irrelevante para mim, mas pode não ser para Deus. E aí isso trava o processo na minha vida. Isso trava a unção de fluidez na minha vida. Vai travar o fluxo na minha vida. O que estamos fazendo ainda do nosso jeito, mantendo padrões antigos. Responda. O que nós estamos fazendo ainda do nosso jeito e mantendo padrões antigos? Onde estamos nos comprometendo um pouquinho? Um pouquinho. Não, é só um pouquinho. O pouco não é insignificante, lembra disso. Pouco não é insignificante. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Qual a concessão que ainda estamos fazendo? Estamos adorando como o mundo adora os seus deuses? Estamos imitando o mundo e a sua fé? Ou estamos servindo a Deus de forma pura, íntegra, como Ele exige? Ficou claro até aqui, gente? Falei que ia falar só 15, 20 minutos sobre isso. Só 15, 20 minutos. Mas por que o senhor está falando sobre isso? Eu disse ontem não foi um fechamento do ciclo dos projetos, não, é o início. É o início de coisas estrondosas. É o início de uma unção nova, uma unção fresca que foi derramada sobre nós. É o início de um novo tempo. Eu acredito nisso. Eu acredito na unção que Deus... Me dá Isaías aí, por favor. Me dá Isaías. Diga comigo, o Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim. Diga, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos... Boas novas aos... Olha que coisa linda. Primeiro, Deus quer abençoar todos os pobres. Deus quer prosperar os pobres. E Deus quer nos usar como aqueles que Deus usa para levar boas novas aos pobres. Eu vou orar igual no tempo de Israel. Eu vou orar. No tempo de Israel, a Bíblia diz que o propósito de Deus, e Deus abençoava a todos e usava os mais ricos para abençoar os mais pobres, para que não houvesse pobre no meio deles. Olha que coisa linda, Deus não queria que ninguém sofresse necessidade, que não tivesse pobre no meio deles. E sabe quem são esses que vão levar boas novas aos pobres? Vocês. Vocês. Você não precisa ser pobre. Deus não tem pobreza para você. Deus quer te abençoar para que você seja um condutor de bênção para os pobres. Está entendendo? Por isso que a gente não pode quebrar princípio, tem que começar no pouco. A fidelidade é no pouco, honrar a Deus no pouco. Por quê? Deus vai te levar para o muito, Deus vai te levar para a abundância. Coisa linda, você vai ter para abençoar. Eu estou aqui como um condutor de bênção. Eu estou aqui para trazer boas novas para você. Você não vai ser mais pobre. De forma alguma. Você terá mais do que o suficiente. Isso não é boas novas? Sim ou não? Meu Deus, quanta gente nós já temos ajudado? Quanta gente nós temos ajudado? Quanto nós temos podido fazer por tanta gente?
E é só o começo. É só o começo. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrado. Não vou ler isso sozinho, não. Diga comigo, o Espírito do soberano, Senhor, diga, está sobre mim. Bata no teu peito e diga assim, está sobre mim. Diga, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você não será pobre. Você terá mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Diga comigo, Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Diga, para proclamar liberdade aos cativos. Diga aí, libertação aos prisioneiros. Diga, não vai ter cativo perto de mim. Não haverá prisioneiro perto de mim. Diga, aonde houver um prisioneiro, um cativo, diga, eu vou ajudar a libertar. Você sabe quando a gente não consegue ajudar um prisioneiro? Sabe quando a gente não consegue ajudar um escravo? Quando o escravo não reconhece que ele é escravo. É só esses que a gente não consegue ajudar. Quando você fala para ele, olha, você não precisa passar por isso, Deus tem uma vida abundante para você, Deus quer te libertar dessa escravidão, da vergonha, da humilhação, mas eu não tenho passado por nada disso. Não, isso não é problema, está tudo bem. Esse a gente não consegue ajudar. Mas a pessoa diz assim, eu creio que Deus tem algo maior para mim, eu creio que Deus tem algo melhor para mim, eu creio nisso, e eu vou ajudar a libertar outros, eu vou ajudar a salvar outros, eu serei um instrumento para libertar a vida de outros. Isso não é poderoso? Sim ou não? Para proclamar o ano do favor do Senhor, diga comigo, 2024, diga, é o ano do favor do Senhor na minha vida. Diga, Deus vai me favorecer poderosamente em 2024. Diga, eu verei e desfrutarei do favor e da bondade do Senhor na minha vida. Opa, até que enfim. O dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Diga comigo, óleo de alegria em vez de pranto. Óleo de alegria, a pessoa não entende, fala assim, gente, por que você está sempre sorrindo? Eu tomei uma dose. Eu tomei uma dose lá na igreja. Tomei uma dose de óleo de alegria, de unção de alegria. Eu toda hora que olho para você está sorrindo. Então, é isso. Fui ungido com óleo de alegria. Fui ungido com essa unção de alegria. Diga comigo, manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Isso é lindo, né? A pessoa está acostumada a ver gente reclamar, gente murmurar, gente reclamar da vida, gente reclamar da situação, gente reclamar do governo. Aí olha para nós, do passa, nós estamos louvando, o tempo todo nós estamos louvando, adorando, né? Glorificando o Senhor. Deus está comigo, aleluia, tão certo como o ar que eu. Tem que cantar o que vocês sabem, senão eu fico sozinho. Não, vamos melhorar isso aí. Vai. Deus está aqui. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo. Aí hoje você está saindo daqui, você vai entrar lá na empresa, aí você já entra, Deus está aqui, aleluia. E os funcionários falam, o que está acontecendo?
Acabei de ser ungido com a unção do óleo de alegria lá. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Essa é a unção. Manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Eu amei esse versículo ontem. Diga, levante-se. Olhe para quem está do seu lado, fala assim: levante-se, brilhe. Mas fala para ela, fala profeticamente, diga, levante-se, brilhe. Diga, porque chegou a sua luz. Diga, e a glória do Senhor raia sobre você. Levante-se. Está quase virando um pentecostal aí. Está quase virando. Aleluia. Como é que é, Silvinha? Pentecostal já está. Fala mesmo, Jesus. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. É isso aqui, gente. Ontem eu pedi, anote isso aqui. Anote isso aqui. A escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Diga com fé, diga, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Meu Deus, densas trevas cobrem os povos, há trevas na terra, mas sobre você, sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, raia a luz, brilha a luz do Senhor. Isso é poderoso demais. Não fica tomando posse de coisa negativa. Não se intoxique com coisas que não... Meu Deus, não, peraí, eu sei que o mundo está em trevas. Eu sei que os povos estão em trevas. Volta o versículo, por favor. Mas eu estou em Isaías 60, 61 e 2. A escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Vai temer o quê? Vai temer o quê? Nada. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Diga comigo em voz alta: que trabalha para aqueles que nele espera. Você está esperando em Deus? Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Ele está trabalhando. Glória a Deus. Fique em pé, por gentileza. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, de trigo, cevada, videiras, figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão. Diga comigo, e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair o cobre das colinas. Só lembre de uma coisa: não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade é a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não diga. Não diga, porque ai de nós se não fosse o amor, a misericórdia de Deus. Todos nós sabemos disso. Ai de nós se não fosse o amor, a misericórdia dele sobre nós.
o favor dele nos abençoando, ele nos favorecendo. Não diga no seu coração, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus. Diga comigo: pois é Ele que dá força a vocês, a capacidade de produzir riqueza. É Ele que te dá força. E quanto mais você reconhecer isso, quanto mais você entender isso, mais capacidade Ele dará a você de produzir riquezas. Mais capacidade, mais poder para produzir riquezas. Busque excelência, mas não sacrifique a unção. Seja excelente, mas não sacrifique a unção. Porque a excelência vai te levar ao natural, a unção vai te levar ao sobrenatural. A unção faz conosco aquilo que aconteceu lá com Isaac. Isaac semeia numa terra que está todo mundo semeando, mas só Isaac colhe 100 vezes mais. Não é verdade? A terra era a mesma. Não chovia para um, não chovia para o outro. Mas só Isaac colhia. Ninguém mais. Naquele ano Isaac fez plantações e ali colheu quanto? Mais do que semeou, pois, lê ali, ao segredo. Ao segredo. Esse é o segredo. Por isso que eu tenho que, é o meu relacionamento com Deus. É a minha comunhão com Deus, é a minha intimidade com Deus, é o meu altar privado. Você sabe que tem 2 altares, né? Você sabe que tem 2 altares. Altar público e o altar... Eu estou agora no altar público. Mas não é o altar público que me define. É o altar privado que me define. É aquele altar que sou eu e Deus. Está entendendo ou não? Esse aqui é fácil, a gente vem aqui, a gente transmite, a gente passa, mas também se não for a misericórdia de Deus, também não flui, nada acontece, qualquer oração que nós fazemos, nada vai acontecer, qualquer palavra profética que nós liberamos, não vai acontecer, nada vai fluir. Mas é o altar público. 2 altares, diga essa palavra, 2 altares. Você precisa cuidar dos 2. Mas o que vai definir o público é o privado. É aquele altar privado, é aquele seu com Deus. Ele enriqueceu, ele foi enriquecendo cada vez mais. Diga, ele foi enriquecendo cada vez mais. Quer dizer, ele não chegou numa medida de riqueza e parou, ele foi enriquecendo cada vez mais. E se tornou muito rico. Muito rico e riqueza uma parte, poder outra. E se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas, cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com o quê? Esse é um ponto que eu quero falar, e hoje eu falei, tem alguém que estava comigo na live hoje? Então, tem um ponto que eu vou mostrar para você, que isso aqui se replica hoje, se replica depois de Jesus, tá bom? O que nós precisamos nos preparar? Vem cá, se Isaac não estivesse crescendo, se Isaac não estivesse prosperando, se a colheita de Isaac não fosse sobrenatural, se ele não estivesse enriquecendo, você acha que ele ia atrair inveja? Sim ou não? Olha que coisa engraçada, eu gosto muito de pregar sobre isso, porque isso aqui é atual demais. Quando você está no fundo do poço, quando você está endividado, quando você está fracassado, falido, você vai encontrar pessoas para falar assim: olha lá o fracassado, olha lá o miserável, olha lá o derrotado. Enfim, vão falar de você, vão falar mal de você, ninguém quer estar com você. Quando você supera a crise, quando você sai da escassez, quando você enriquece, quando você começa a crescer na vida, prosperar, aí você desperta o quê? Inveja. E o invejoso, que isso não mudou e não vai mudar, tá bom?
Isso não mudou e não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Quanto mais você crescer, mais inveja terão de você. Se você, olha, o diabo atua na vida de mentes que ele tem acesso de uma forma tão assim agressiva, que não é simplesmente por você ter crescido. Tem gente que vai se incomodar de você fazer o bem, de você ser generoso. Não é verdade? Você tem um ato de generosidade com alguém, se abençoa alguém, vai lá, querendo se aparecer, só faz para chamar atenção. Dá vontade de falar, e você nem para chamar atenção você faz, seu miserável. Não é verdade? Quando você morrer, tem que pegar 2 caixão, um para você e para a língua, que é do tamanho do teu corpo. Mas não tem problema, abençoa. Por isso, eles fizeram o quê? Entupiram com terra os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Espera aí, estou com inveja desse cara, vamos entupir o poço dele. Joga a terra no poço dele. Porque esse cara não vai ficar prosperando aqui na nossa terra, não. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac, vai embora da nossa terra. Leia aqui embaixo, eu adoro isso aqui. O quê? Você ficou muito mais poderoso do que? Sabe quem está falando isso? O rei. O rei. A unção foi tão grande sobre a vida dele que ele passou o rei. Vai embora daqui porque você ficou muito mais poderoso do que nós. E você leu comigo, quem o abençoava? Quem o abençoava? Era a bênção do Senhor sobre a vida dele. Era a unção do Senhor sobre a vida dele. Bicho, mas está lá em Gênesis, eu vou trazer para Marcos agora, tá bom? Jesus respondeu, eu lhes garanto, vem cá, quando uma pessoa fala algo para alguém, eu te garanto, eu te dou garantia, é forte essa palavra? Então a pessoa está assumindo um compromisso, não é? Eu garanto para você, eu estou garantindo a você, olha o que Jesus fala. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, ou seja, do evangelho, receberão em troca, lê essa palavrinha aqui depois da vírgula, aonde? Não é na glória? É agora? Neste mundo? Neste mundo, quanto? Lê ali. 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades tá ali porque exatamente como Isaac foi perseguido por causa do crescimento dele, nós também seremos perseguidos por conta do nosso crescimento, por conta da unção que está sobre nós, com perseguição, e no mundo futuro terão meu Deus, 100 vezes mais aqui, já nessa terra, meu Deus, resumo de tudo, meu Deus, tudo que eu preciso fazer, é como falamos agora, o dia que pregamos sobre as chaves, a Bíblia diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros, Ele é a chave que abre todos os tesouros. Olha o que Ele diz, não há quem tenha deixado tudo por amor de mim, das boas novas, do evangelho, que não receba 100 vezes mais neste mundo, casas, irmãos, irmãs, propriedades e tal, e no século futuro ainda, no mundo vindouro, a vida eterna. E mais, que agora é o forte que eu vou liberar para você. Diga contudo, muitos primeiros serão os últimos. Diga aí, muitos últimos serão
E eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida que os últimos serão os primeiros. Eu declaro em nome de Jesus que você passe à frente de muitas pessoas que parecem maior do que você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você seja uma espécie de Isaac nessa terra. Que Deus abençoe todos os teus plantios. Que Deus abençoe a obra das tuas mãos. Que você cresça de forma sobrenatural, aonde ninguém tem crescido. Que você colha de forma sobrenatural, aonde ninguém tem colhido. Eu abençoo a tua vida e declaro em nome do Senhor Jesus que você se torne maior, mais poderoso do que muitos, que hoje é maior do que você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que os últimos se tornem o primeiro, que você passe à frente de muita gente. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo, esse é o ano do favor sobre a tua vida. 2024 é o ano do favor do Senhor. 2024 é o ano do favor. Você tem coragem para declarar isso? 2024 é o ano do favor. Deus me ungiu, Deus me ungiu, Deus me ungiu, Deus me ungiu para coisas poderosas, Deus me ungiu para coisas grandes, Deus me ungiu. Eu vou ajudar os pobres, eu vou levar boas novas aos pobres, eu vou ajudar os aflitos. Deus me ungiu para fazer coisas poderosas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro sobre a vida do teu povo, eu profetizo sobre a vida do teu povo. Ó meu Deus, eu declaro 100 vezes mais, uma colheita de 100 vezes mais. Eu declaro crescimento. Ó meu Pai, o que aconteceu com Isaac? O Senhor disse, meu Deus, que aqueles que priorizarem o Senhor, aqueles que colocarem o Senhor em primeiro lugar, aqueles que buscarem o Senhor em primeiro lugar, eles receberão, ó meu Deus, 100 vezes mais, 100 vezes mais já neste mundo, 100 vezes mais já nessa terra, 100 vezes mais, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, dê sabedoria, dê visão, dê graça, dê favor, meu Pai. O mundo pode estar em trevas, mas o teu povo resplandece a luz. Sobre o teu povo resplandece a luz. O mundo pode estar em trevas, os povos podem estar em trevas, mas sobre o teu povo vai resplandecer a tua luz, vai resplandecer a tua glória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que você brilhe, que os teus negócios brilhem, em nome do Senhor Jesus, que a tua casa brilhe, que a tua família brilhe, que tudo em você brilhe, que você cresça de forma sobrenatural, que os teus negócios cresçam, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você profeticamente, você fale: sobre a minha casa vai resplandecer a luz do Senhor, sobre os meus negócios vão resplandecer a luz do Senhor, vai brilhar a luz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sobre os meus negócios, sobre a minha vida vai brilhar, vai brilhar. O mundo pode estar em trevas, o mundo pode estar em trevas, densas trevas cobrem a terra, mas sobre a minha vida resplandece a luz, sobre a minha vida resplandece a glória do Senhor, sobre a minha vida resplandece a glória do meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, as minhas colheitas serão sobrenaturais, as minhas colheitas serão sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Como está em Gênesis, como está em Marcos 10, assim será na minha vida. Em nome de Jesus, eu vou colher já neste mundo, eu vou colher já neste mundo 100 vezes mais, porque em o nome do Senhor Jesus, eu vou buscar a Deus em primeiro lugar. Deus é minha riqueza, Deus é o meu ouro, a minha prata, o meu maior tesouro. Abençoa, Senhor, abençoa o teu povo, dê visão, direção, revelações, dê ideias, dê projetos, dê sabedoria, dê criatividade, dê revelações, meu Pai. Meu Deus, tem informações que só o Senhor tem, tem informações que só o Senhor tem, meu Pai. Em nome de Jesus, tem informações que só o Senhor tem. Revela ao teu povo. Tua palavra diz que os teus segredos o Senhor revela aos que o temem. Revela os teus segredos àqueles que o temem, Senhor. Revela os teus segredos àqueles que o temem. Dê sabedoria, dê revelações, dê ideias, dê projetos poderosos, meu Pai. Meu Deus, coloca as pessoas certas no caminho delas, conexões certas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma unção, meu Pai, essa unção, meu Deus, o Senhor disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Coloca o teu Espírito na tua igreja, coloca o teu Espírito no teu povo, Senhor. Coloca o teu Espírito, meu Deus, para que eles cresçam, para que eles, meu Pai, sejam condutores de glória, para que eles sejam esses instrumentos poderosos que glorificam o teu nome, Senhor. Eu declaro, Senhor, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro coisas maiores chegando, coisas maiores chegando na tua vida. Eu profetizo coisas maiores chegando na tua vida. Eu declaro e profetizo coisas maiores chegando em nome do Senhor Jesus. Marcos 10,
deixa claro: eu lhes garanto que todos que deixarem, ou seja, se você priorizar a Deus, todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. O que significa isso? Coloca Deus em primeiro lugar. Prioriza Ele. Porque essa multiplicação só Ele pode operar. É só Ele abrir os céus e vai derramar sobre a tua vida. É os céus que abençoam a terra. E Ele diz: contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Sabe aquele que está lá em último? Deus vai passar na frente. Deus vai levantar. Deus vai honrar. Nos últimos dias Deus tem derramado uma unção nova, fresca sobre nós, para avanços, para crescimento, para refletir a glória. Não se envolva com notícias, com situações, com problemas. Sobre você resplandece a luz. O mundo está em trevas, densas trevas cobrem os povos, mas não olhe para os povos, porque sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, raia a luz, resplandece a luz do Senhor. Você vai brilhar. Sobre a tua vida será diferente. Deixe isso gritar dentro de você. Levante as suas mãos. Eu abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana, e eu declaro em nome do Senhor Jesus essa luz resplandecendo sobre a tua vida. Toma posse. O mundo pode estar em trevas, mas sobre você resplandece a luz, a glória do Senhor. Seja abençoado, tenha um dia lindo, uma semana incrível, uma semana poderosíssima, e eu declaro em nome do Senhor Jesus, sua colheita não será natural, será sobrenatural, e 2024 é o ano da bondade e do favor do Senhor sobre a tua vida. A unção de Josué está sobre você, a unção de conquista está sobre você. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus.